Olá, meus amigos. É sempre um prazer revê-los. Hoje eu vou falar da nova ordem mundial, mas com um adendo. Você. A nova ordem mundial é uma pirâmide. Lá do alto, sentados em cadeiras de ouro, estão os poucos donos do mundo, aqueles que dão as ordens. Logo abaixo, na segunda camada, estão os milionários, banqueiros, artistas de Hollywood, donos de mídias sociais, donos de redes, donos todas as mídias mundiais, todos abraçando as mesmas causas e adotando os mesmos métodos. Naturalmente, com os mesmos objetivos de conquistar uma fatia da doutrinação global. Há ainda várias outras camadas abaixo, mas eu estou interessado mesmo é de chegar à última, aquela que está no chão. São milhões de pessoas, todas alinhadas com as decisões que vêm lá de cima, mas completamente alienadas com relação ao fato de sê-lo. Fazem tudo que seu mestre mandar, mas nem desconfiam que o fazem porque recebem ordens, diretas ou indiretas. A nova ordem mundial não teria a força que tem sem a imensa base de pessoas que as sustentam sem saber. Quando parte lá de cima uma ordem para incluir alguma coisa em livros didáticos, por exemplo, a lei da gravidade, dizendo que ela está errada, tal ordem se espalha por milhares de artérias, milhões de ramificações, centenas de milhões de vasos capilares, até chegar às células dos tecidos que a irão colocar em prática. Nesse intrincado caminho, cada um ser interveniente achará a sua própria razão ou desculpa para fazer o que tem que ser feito, porque fará. No início, enquanto o espalhamento está apenas começando, atingindo as camadas intermediárias de cima para baixo, os agentes sabem exatamente o que e por que o fazem, pois as suas fortunas e os seus lugares no mundo não só foram construídos a partir dessa rendição mental, como precisam do gás envenenado para respirar, sobreviver às suas posições. Mas à medida que essa informação desce em direção à base da pirâmide, o seu objetivo vai ficando embaraçado, embaçado, menos visível às pessoas, cada vez menos compreensível. No final do processo, a lei da gravidade será banida dos livros didáticos, haverá centenas de filmes e séries televisivas contestando-as, teses universitárias abordando o tema por essa ótica deformada, e na ponta da linha, os nossos jovens e nossas crianças estarão sendo contaminados por esse absurdo científico. Eu citei a lei da gravidade apenas como exemplo, é claro, mas se você olhar em volta, vai ver os milhares de exemplos em que isso se aplica. Quando você acorda pela manhã, escova os dentes com uma pasta de dente que contém flúor e nem sabe que existe uma enormidade de cientistas que são absolutamente contra a adição de flúor nos cremes dentais. Em seguida, você se senta sorridente à mesa do café da manhã e toma um gostoso café que contém água, que contém flúor, de forma obrigatória pela legislação, sem saber que até a água mineral que você consome tem que ser aditivada com flúor antes de ser engarrafada por força de lei. Mas ninguém discute a posição das vozes discordantes, porque a ordem que vem de cima não o permite. Durante o café da manhã, não mais aquele café animado de outrora, os pais ligam a TV para saber os acontecimentos do dia
embora não percebam que os canais de TV não lhes mostram os acontecimentos do dia, mas apenas os acontecimentos e comentários que interessam a eles, e não a você. Enquanto os filhos seguram o pão com uma das mãos e operam seus smartphones com a outra, vendo-se sabe lá o quê. Se você morasse em um lugar seguro e a educação fosse como deveria ser, as crianças iriam para a escola a pé, porque seria normal estudar perto de casa. Mas não, isso não acontece. Provavelmente um dos pais teria de, a caminho do trabalho, deixar as crianças na escola para aprender lá, sabe-se também lá o quê. Se você usar um ônibus ou um metrô, aproveitará o tempo para folhear uma revista mensal ou semanal que lhe apresentará artigos maravilhosos, bem editados, fotos lindas, mas que escondem o objetivo de fazer com que você adote a postura por eles planejada e não desenvolva as suas próprias opiniões. Quando chegar ao trabalho, do qual, obviamente, você precisa para manter a família, as suas tarefas já estão acorrentadas pela orientação dos patrões, também eles inocentes na guerra em que o mundo está empenhado, mas cujos produtos de bens ou serviços, ou consumo, já estarão também atrelados aos desígnios do poder central, chegando à ponta da linha após descer toda a cadeia de canais capilares até chegar ao destino. Ou seja, você trabalha 4 a 5 meses por ano apenas para pagar os impostos. Impostos por eles, de forma direta ou indireta. A falta de alternativas o fará se aferrar desesperadamente ao emprego, porque não há vagas disponíveis para você em outro lugar, independentemente da sua competência. Então, se você trabalha em uma empresa que financia ideias diametralmente opostas às suas, como a sexualização precoce das crianças, por exemplo, estará contribuindo para a degradação da sociedade à qual você mesmo pertence, aumentando os lucros da empresa, lucro esse que será um punhal a ser cravado nas suas costas, destruindo a sua família enquanto se vale do seu trabalho. Mas você não pode fazer nada. Você precisa do emprego. A família precisa do salário. As crianças precisam de escola. Você não pode perder o emprego. E claro que isso é compreensível. Obviamente, eu lhes apresentei um exemplo hipotético de uma família hipotética. Eu poderia ir muito mais longe falando dos reflexos das agendas globalistas sobre a sua vida, como o aquecimento global, a Agenda 2030 da ONU, mas preferi ficar no campo do rame-rame, do dia a dia, para deixar a questão diretamente relacionada ao seu cotidiano. Mas por que eu disse tudo isso? Vamos à análise. Todos os aspectos da sua vida cotidiana estão condicionados, de alguma forma, às leis que eles impuseram. Eu comecei falando da pirâmide, que forma a nova ordem mundial, e mostrei que ela contém na sua base, no chão, milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, a sustentam. Espero que você tenha notado que também, direta ou indiretamente, você faz parte dessa massa de base que sustenta o globalismo, mesmo que não o saiba, ou sabendo, não possa reagir. Mas fique tranquilo, não é só você, não. Eu posso declinar todos os pronomes átomos para definir quem é que está nessa base. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo foi planejado e executado para ser assim mesmo, para que todos os habitantes do planeta contribuíssem, querendo ou não, para a consecução do eterno objetivo da nova ordem mundial, a conquista do poder global. Veja que, sem ter para onde escapar,
A massa mundial está sendo moldada para trabalhar e pagar a manutenção daqueles que a dominam. Como monotonamente eu afirmo, tudo seria exatamente assim por todo o tempo, até a vitória final dos globalistas, se não tivesse surgido a reação, a nova. A nova ordem mundial foi imaginada há 2 séculos e meio por uma meia dúzia de lunáticos, brilhantes, mas lunáticos. Eu costumo dizer que tudo parecia muito pequeno, formado por meia dúzia de lunáticos bêbados sentados em uma mesa de canto em um bar esfumaçado lá na Baviera. Hoje, nós sabemos que eles, embora fossem realmente muito poucos, nada tinham de bêbados jogando conversa fora. Aquela conta estava sendo paga por gente rica, muito rica, para formular teorias capazes de derrubar governos e promover o caos para deste se erigir como solução. Então, percebam, a pirâmide da nova ordem mundial foi construída de cima para baixo e chegou ao gigantismo de hoje, obedecendo sempre aos mesmos critérios, onde as ordens partem daquela meia dúzia, mas as bases foram sendo ampliadas, expandidas até quase o infinito. A nova a atacou nos alicerces, na massa. É preciso agora entender como isso está sendo feito. Na história da nova ordem mundial, tudo emana do alto. A construção começou pelo telhado, e as camadas seguintes, inferiores, foram sendo empilhadas pouco a pouco, como aquele brinquedo de bloquinhos de construção de criança que serve para ensinar lógica e coordenação motora. A última camada, bem maior, é a que sustenta todo o resto da pirâmide. A nova escolheu combater a non pela retirada dos bloquinhos da base. Podemos então dizer que a nova também é uma pirâmide em construção, mas ao contrário da non, começou pela base maior e está se elevando pela adição de camadas de baixo para cima. A imagem que me vem à mente é a do deus grego Atlas segurando o mundo nas costas. As cabeças da nova são a base de sustentação de um mundo que está sendo construído bloco a bloco, de baixo para cima. A base da pirâmide antiglobalista está recolhendo e unindo os blocos que ainda não foram capturados pelos globalistas e, mais que isso, e muito importante, retirando peças da pirâmide do inimigo. Vamos aprofundar um pouco mais, voltando ao exemplo de vida do homem comum, aquele que eu citei no início desse vídeo. O flúor foi adicionado à água e à pasta de dentes por lei. A mídia só veicula o que lhe interessa porque o instrumento que corre lá vem das empresas anunciantes, cujos lucros decorrem do consumo de itens que podem estar ligados às coisas que conflitam com o seu modo de ver a vida. Os filhos estudam em escolas longe de casa por causa da falta de segurança e da qualidade de ensino decorrente de uma legislação cada dia mais permissiva e abusiva. Você se aferra ao emprego porque não existe oferta. E são as leis orçamentárias e os votos dos políticos que promovem o desemprego. Você paga muitos impostos porque eles são obrigatórios por lei para sustentar uma máquina pública que não foi criada por você, mas também foi criada por lei. É muito importante. O executivo existe para cumprir as leis e o judiciário para resolver as pendências na aplicação das leis. Como se vê, tudo começa com as leis.
que hoje parecem ser direcionadas para cumprir as determinações da nova ordem mundial. Você está em um círculo vicioso, como um cachorro correndo atrás do rabo, e talvez não se dê conta de que tudo é consequente de leis e de sua aplicação. Eu já disse anteriormente e provei que a Nova Nova está ganhando Danon pela via eleitoral, azulando o mundo ocidental, começando pela Europa e chegando às nossas praias com as eleições do Trump e do Bolsonaro. O que eu quero ressaltar agora é que presidentes, governadores e prefeitos devem ser azuis, sim, na nossa caminhada para um futuro melhor. Mas eles nada mais são do que cumpridores de leis, e estas são feitas pelas câmaras municipais, estaduais e federal. Eu acho que você já compreendeu onde eu vou chegar. Precisamos ser operários da Nova Nova, elegendo agora em novembro vereadores azuis, para que eles façam as leis que queremos e façam cumprir as leis boas que estão aí, mas que não são cumpridas. E o que são vereadores azuis? São os antiglobalistas, ora bolas. Porque sem conhecer e entender as formas de atuação da nova ordem mundial, eles não poderão eliminar os entraves por ela colocados em nosso caminho para o sucesso no futuro. É claro que eu sei que está fora do alcance da maioria dos candidatos Brasil afora o entendimento perfeito da luta que nós estamos travando. Mas nós não podemos perder a chance de escolher um antiglobalista, apesar de, eventualmente, ele nem sequer saiba que o é. São Paulo é, há muito tempo, a locomotiva econômica do Brasil. Mas o Rio de Janeiro é a locomotiva cultural, de onde partem todas as influências para o resto do país, para o bem ou para o mal. Como eu sou do Rio de Janeiro e tenho um filho candidato a vereador pelo PRTB, obviamente eu vou apoiá-lo, eu apoio, mas não por ser meu filho, mas por preencher todas as características que eu considero fundamentais para o exercício dessa função. Eu tenho 50 mil seguidores no YouTube, espalhados por todo o território nacional. Se fossem todos do Rio, eu lhes pediria a todos que votassem no Felipe. Porque com 50 mil votos, ele não só estaria eleito, como arrastaria consigo vários outros candidatos do PRTB, cujos estatutos rezam pela mesma nossa cartilha. Mas nem todos são daqui, infelizmente para o Felipe, mas felizmente para o Brasil, porque as ideias aqui contidas podem ser multiplicadas por todo o nosso território e fazer o país mais azul, muito mais azul. No Rio de Janeiro, eu indico o voto no Felipe Fontinelli. No resto do Brasil, eu os aconselho a escolher bem, muito bem. Por tudo isso que eu disse até aqui, peço que outra vez joguem o desânimo e a desconfiança de lado, arregassem as mangas para fazer com que todos votem e votem certo. Nós precisamos desmontar as bases em que se assenta a nova ordem mundial. Cada vereador antiglobalista eleito é um bloquinho a menos que nós tiramos da base da pirâmide globalista. Eu os vejo na próxima.